Olá, tudo bem? Prazer! Meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje vou corrigir com vocês as questões de informática da prova da Prefeitura Municipal de Varginha para os cargos assistente social e assistente social escolar, banca Avança SP. Bora lá? O sistema operacional Windows suporta uma ampla gama de aplicativos, entre os programas nativos que são instalados juntamente com o sistema operacional. Encontra-se. Pessoal, o que é um programa nativo? Como a própria questão citou, é um programa que ele já é instalado com o sistema operacional, isso é um programa que ele já vem de fábrica. Quer ver um programa nativo do Windows? O Paint. O Paint é um editor de imagem que ele já vem instalado no Windows. Você não tem que buscar ele e instalar manualmente por fora. Então, o que a gente está buscando aqui na questão é a alternativa que contém um programa que ele já é nativo, que já vem instalado no Windows, que não tem que ser buscado por fora. Bora ver então cada opção? A. Sublime Text. O Sublime Text é um editor de texto que ele é muito usado pela galera da programação, porque ele serve para editar código-fonte. Ele já vem instalado no Windows? Não, precisa ser instalado manualmente. Então a está errada. B. Adobe Acrobat. O Adobe Acrobat é um programa que serve para ler e editar PDFs. E ele também não é nativo do Windows. Ele tem que ser instalado à parte. D. GIMP. O GIMP é um editor de imagens gratuito e de código aberto. Ele também não vem instalado no Windows. Tem que ser instalado à parte. Então a D também está errada. E. Inkscape. O Inkscape é um programa para edição vetorial e ele também não vem pré-instalado no Windows. Tem que ser instalado separadamente. Então a E também está errada. Por eliminação, só sobra aqui a C, calculadora. Se você for usuário do Windows, clicar agora no botão do Windows, digitar calculadora, vai aparecer esse aplicativo aqui, que é a calculadora que já vem pré-instalada no Windows. E pessoal, uma dica para esse tipo de questão é sempre pensar: qual que é o sistema operacional aqui? Windows. Qual que é a empresa que desenvolveu o Windows? Microsoft. Então é bem provável que os programas nativos do Windows sejam programas da Microsoft. Observem que de todas as alternativas, a única que é um programa que é propriedade da Microsoft é a calculadora. Todos os outros ou são de uma outra empresa ou são de código aberto. Beleza? Então a alternativa certa aqui é de ciência exata. O sistema operacional Windows disponibiliza como ferramenta nativa para a captura de tela qual dos programas listados a seguir. Pessoal, relembrando, o que é uma ferramenta nativa? É uma ferramenta que já vem instalada de fábrica. E aqui, o que é captura de tela? É basicamente printar a tela ou tirar uma foto da tela. Então a questão está querendo saber qual dessas ferramentas que é nativa e que serve para printar a tela ou tirar uma foto da tela. Bora ver então. A. Ferramenta de captura. No Windows existe uma ferramenta de captura? Existe um software chamado ferramenta de captura? Existe. E ele é nativo? Já vem instalado no Windows? Já. Então de cara, a gente achou a nossa alternativa certa. A. Por desencargo de consciência, bora ver as outras. B. Windows Fax and Scan. Essa é uma ferramenta nativa do Windows? É. Mas ela serve para capturar a tela? Não. Ela serve para enviar e receber fax e para digitalizar documentos. Então ela serve para tirar um print de documentos, não da tela. C. Windows Security Center. É basicamente o centro de segurança do Windows. É uma ferramenta nativa do Windows, mas não serve para captura de tela. D. Windows Explorer. O Windows Explorer é uma ferramenta nativa do Windows, é um aplicativo nativo do Windows, mas ele serve para gerenciar arquivos e pastas. Nada a ver. E. VirtualBox. Das alternativas, é a única que não é nativa do Windows, porque VirtualBox é da Oracle, uma outra empresa, e além disso serve para virtualização. Então também está errada. Então a alternativa certa aqui, a de acertou, ferramenta de captura.
E pessoal, bora aproveitar e dar um pulo lá na área de trabalho para a gente ver como funciona essa ferramenta de captura? Pessoal, eu estou aqui então na minha área de trabalho e eu vou mostrar para vocês como funciona a ferramenta de captura. Eu vou vir aqui no menu iniciar, vou buscar aqui ferramenta de captura. Tá aqui a ferramenta de captura. Aí eu vou vir aqui em nova captura e observem, ó, que agora mudou a minha tela. Tá aparecendo um maisinho. Aí eu vou usar esse maisinho para desenhar a área que eu quero capturar. Quero capturar, ó, essa parte aqui. Prontinho. E aqui tá a captura. Então, essa que é a ferramenta de captura. É basicamente uma ferramenta nativa do Windows que serve para você tirar um print da sua tela. Beleza? Considerando a estrutura básica de uma planilha desenvolvida no Microsoft Excel, pode-se afirmar corretamente que os elementos identificados com as letras de A a Z e combinações de letras AB a C são as... Pessoal, é o seguinte, qual que é a unidade fundamental no Excel? É o que a gente chama de célula, porque é a célula que vai conter as informações. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma planilha do Excel e cada espaço desse, ó, é uma célula. E aí, como que eu faço para localizar uma célula? Como que eu sei o endereço da célula? A gente usa como referência as linhas, isso é, o que está aqui na horizontal, e a gente usa também as colunas, que está aqui, ó, na vertical. As linhas são marcadas com números e as colunas são marcadas com letras. Então, por exemplo, essa célula aqui, ó, ela tá na coluna B, na linha 2. Por isso que o nome dessa célula é B2. Então, os elementos no Excel que eu uso para identificar como letras são as colunas, que aqui vai ser a alternativa D de dado, beleza? Ao navegar pela internet no Microsoft Edge, o usuário do sistema tem alguns botões à disposição na barra de ferramentas. Caso uma página apresente erro e ele queira tentar recarregá-la, qual botão deve utilizar? Pessoal, questãozinha mel na chupeta. Ele quer recarregar a página novamente. Foco aqui no re. Então ele quer carregar a página novamente. Nesse caso, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir em atualizar, que aqui é a B de bola. Observe, ó, que até o desenho do botão de atualizar é um loop. Por quê? O que é atualizar a página? Eu carregar ela novamente. Então imagina a seguinte situação. Você tem uma página de notícias. E aí, enquanto você estava acessando a página, uma nova notícia foi incluída. Mas você está ainda naquela tela da página antiga, que é notícia. Como que você tem que fazer agora para ver a página nova? Para ver a página atualizada com a notícia que foi inserida enquanto você estava acessando lá? Você tem que atualizar, você tem que recarregar. Por isso que a alternativa certa aqui, B de bola. No Microsoft Word, com relação à edição de cabeçalho e rodapé, assinala a alternativa que apresenta corretamente a ação que ocorre ao selecionar primeira página diferente. Pessoal, o que a questão está querendo saber basicamente é o que acontece se eu selecionar a opção primeira página diferente. Antes da gente ir para a resolução da questão, bora dar uma revisada rápida no que é cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé são áreas em documentos e páginas que ficam na parte superior, no caso do cabeçalho, inferior, no caso do rodapé, da página, respectivamente, e são usadas para inserir informações repetitivas, como títulos, números de página, autor e logotipo. Eles ajudam a organizar o documento, mantendo um padrão consistente em todas as páginas e proporcionando informações essenciais de referência de forma padronizada. Então, cabeçalho e rodapé, em um documento, por exemplo,
são regiões em que vão ter ali informações que vão se repetir em todo o documento. Então imagina a seguinte situação. Você tem uma empresa. Aí no cabeçalho lá vai estar os dados da empresa, talvez o nome, talvez CNPJ. Então, cabeçalho e rodapé são funcionalidades que tendem a se repetir. E quando eu estou no Word e eu boto um cabeçalho, automaticamente ele é replicado para todas as outras páginas do documento. Mas, e se por acaso eu quiser botar uma coisa diferente na primeira página? Ou a primeira página vai ter um cabeçalho diferente, ou a primeira página vai ter cabeçalho. Só a partir da segunda que vai ser replicado. Aí nesse caso eu vou na opção primeira página diferente. Então, o que vai acontecer quando eu clicar na primeira página diferente é que eu vou remover o cabeçalho da primeira página. Que é a alternativa A de acertou. E pessoal, para ficar um pouco mais claro essa questão das funcionalidades associadas a cabeçalho e rodapé no Word, bora ver a resolução dessa questão no próprio Word? Pessoal, eu estou aqui com o meu Word aberto. Observem que eu tenho um documento que tem 4 páginas. E aí, eu vou aqui botar um cabeçalho. Estou aqui na primeira página. E como que eu boto o cabeçalho? É só eu clicar aqui no alto da página. E automaticamente vai abrir o campo de edição do cabeçalho. E eu vou botar aqui como texto do cabeçalho Ciência Exata. E aí eu clico fora. Observe que quando eu clico fora, que primeiro a cor ali já mudou para mostrar que esse texto do cabeçalho ele é diferente do conteúdo central da página. E além disso, esse texto ele está na primeira página, na segunda, na terceira e na quarta. Isso é, ele foi replicado. E como que eu faço se eu quiser que na primeira página não tenha cabeçalho? O que eu tenho que fazer? Eu vou clicar aqui, vou abrir meu campo de edição do cabeçalho, vou vir aqui em Design e eu vou em Primeira Página Diferente. Observe que quando eu clico em Primeira Página Diferente, o texto do cabeçalho da primeira página vai ser excluído. Então agora, as páginas 2, 3 e 4 continuam com o texto anterior do cabeçalho, Ciência Exata, enquanto a página 1 está sem cabeçalho. E eu posso aqui tanto deixar a página 1 com o cabeçalho vazio, como eu posso botar um cabeçalho diferenciado. Por exemplo, posso botar aqui CX. Aí observem que agora a página 1 tem o texto CX no cabeçalho, enquanto da página 2 em diante vai ter Ciência Exata. Então é essa funcionalidade do cabeçalho e também como botar o cabeçalho da primeira página diferente, beleza? A área de trabalho é a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon no Windows. Isso é, quando você entra no Windows. Nela é possível criar novos itens como... Pessoal, o que é a área de trabalho? Como a questão aqui apontou, é o espaço principal do sistema operacional, onde ficam ícones, atalhos, pastas, arquivos. É onde o usuário consegue organizar e acessar rapidamente qualquer programa ou documento. E o que dá para a gente criar? Dá para a gente criar isso aqui. Então, como vocês viram, basicamente, na área de trabalho a gente consegue criar pastas, atalhos e arquivos. Bora ver então alternativa ou alternativa. A. Spam. Nada a ver. Spam é um conceito de respeito a mensagens eletrônicos. Hardware. Nada a ver. Hardware de respeito à parte física do computador. Periféricos de saída. Nada a ver. Periféricos de saída são dispositivos que servem para enviar dados do computador para o usuário. D. Periféricos de entrada? Nada a ver. Porque periféricos de entrada são periféricos, dispositivos que servem para enviar dados do usuário computador. E pastas. Aí tá certo. Lembrando, o que eu consigo criar na área de trabalho? Consigo criar pastas, atalhos e arquivos. Então, a alternativa certa aqui é de exata. Dentre as opções a seguir, qual representa um navegador amplamente utilizado para acessar e interagir com o conteúdo da internet? Pessoal, lembrando, o que é navegador? É um software que ele é usado para acessar páginas da web, visualizar sites, vídeos, redes sociais, etc.
Quais são os mais famosos? Google Chrome, Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, Safari, Opera. Bora ver então alternativa por alternativa. A. Oracle. Errado. A Oracle é uma empresa de tecnologia, que ela é famosa pelo banco de dados dela, Oracle Database. B. Postgres. Essa aqui também está errado. Esse é um sistema gerenciador de bancos de dados relacional, não é um navegador. C. Java. Também está errado. Java é uma linguagem de programação. E. WinZip. Também está errado. É um compactador de arquivos. Então, por eliminação, só sobra aqui D. Google Chrome, que é um navegador desenvolvido pela Google. Então, a alternativa certa aqui, D de dado. O Windows dispõe de ferramentas que auxiliam na interação do usuário com os recursos do sistema. O facilitador em destaque na imagem, que é no caso esse, acima, que pode ser encontrado na parte inferior da área de trabalho, isso é, na parte de baixo da área de trabalho, mais especificamente aqui, na barra de tarefas, no caso aqui, tem como principal função. Pessoal, observem que isso é basicamente o quê? Uma barra de pesquisa. E qual que é a função de uma barra de pesquisa? Ela serve para pesquisar algo, para localizar algo. Tendo isso em mente, bora então ver as alternativas. A. Limpar a caixa de e-mail? Nada a ver. B. Bloquear o acesso à pasta de arquivos? Nada a ver também. C. Limpar o cache de navegação do browser? Nada a ver. D. Pesquisar e localizar documentos, pastas, aplicativos, entre outros elementos no computador? A alternativa certa aqui, D de dado. Essa barra de pesquisa serve basicamente para eu buscar coisas ali no meu computador. E eu posso buscar tanto ali no menu iniciar, como também no explorador de arquivos. Beleza? Alternativa certa aqui, D de dado. Utilizando o Microsoft Word para edição e formatação de textos, o atalho de teclado Ctrl Alt Z tem a função D. Pessoal, bora então olhar alternativa por alternativa. A. Inserir um elemento gráfico Word Art. Essa daqui está errada. Para inserir um elemento gráfico Word Art, eu só tenho que ir na guia inserir, depois Word Art. Não tem nada a ver com atalho. B. Selecionar um bloco de texto vertical. Essa também está errada. Para eu selecionar um bloco de texto vertical, é só apertar Alt, mas arrastar com o mouse. Então não tem nada a ver com Ctrl Alt Z. C. Navegar pela página de visualização quando ela está com -1. Essa também é uma ação que não tem nada a ver com atalho. Errado. D. Acessar o modo de visualização de impressão. Essa também está errada. Para eu acessar esse modo de visualização de impressão, tenho duas formas. Eu vou em arquivo e imprimir, ou então aperto Ctrl P. E. Percorrer os locais das últimas alterações realizadas no documento. A alternativa certa aqui é de exato. Com Ctrl Alt Z eu consigo percorrer no documento os locais que tiver as últimas alterações. Para ficar mais visual, bora lá pro Word, para a gente ver como funciona esse atalho na prática. Pessoal, eu estou aqui então no Word e eu tenho aqui um texto qualquer e eu botei aqui em 3 parágrafos esse destaque. Primeira alteração, segunda alteração, terceira alteração. Aí eu vou botar aqui 1, no segundo parágrafo vou botar 2, terceiro parágrafo vou botar aqui 3. Presta atenção no cursor. O que é cursor? É esse carinha que fica piscando. Observe o que acontece com o cursor quando eu aperto Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Ele foi lá para o segundo. E depois ele foi para o terceiro. Então, quando eu aperto Ctrl Alt Z, o cursor vai percorrendo as últimas edições. Esse é um recurso muito útil quando, por exemplo, você esquecer o que você editou. Então é basicamente esse papel do Ctrl Alt Z. É você percorrer o local das últimas edições, beleza? Uma fórmula no Microsoft Excel
é uma sequência de valores constantes, referências de células, o endereço da célula, nomes, funções ou operadores que produzem um novo valor a partir dos valores existentes. As fórmulas sempre começam com o sinal de. Pessoal, é o seguinte, no Excel, para eu usar uma fórmula, eu tenho que de alguma forma sinalizar para o programa que o conteúdo daquela célula não é só um dado, que ele é uma fórmula. Isso é, que ele tem que pegar dados daquela célula e de outras e me dar um retorno. E como que eu vou mostrar para o Excel que o conteúdo daquela célula é uma fórmula? Simples, usando o igual. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula no Excel e eu só escrevo A1 mais B1, isso aqui é texto. O Excel vai entender que é só A1 mais B1. Mas a partir do momento que eu boto igual A1 mais B1, agora o Excel entende que isso aqui é uma fórmula. Então, se eu quiser sinalizar para o Excel que o conteúdo de uma célula é uma fórmula, eu tenho que usar o igual. Que aqui é a alternativa B de bola, igual. E pessoal, bora agora para o Excel para a gente ver na prática como funciona essa questão dele entender ou não que uma célula é uma fórmula. Pessoal, estou aqui no meu Excel. Agora imagina que eu quero calcular a soma de A1, B1 e C1. Se eu só chegar aqui e botar A1 mais B1 mais C1 e dar um Enter, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque o Excel está entendendo que isso aqui é só um texto. Vou apagar aqui. Mas, se eu começar aqui por igual, assim que eu digitar 1, olha o que acontece, ó. A célula 1 já é selecionada, mais B1, a célula B1 também foi selecionada, mais C1, a célula C1 também foi selecionada, e eu der um Enter, ela vai dar soma. Então, é basicamente isso. Quando só tem ali A1, B1, C1, sem ter o igual, o sistema ele entende como se fosse texto. Mas a partir do momento que eu boto um igual antes da expressão, o sistema já trata o conteúdo de uma forma diferente. Ele entende que é uma fórmula, beleza?